paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui em mais um dia do nosso devocional, do nosso queridinho. E hoje, dia 24 de maio de 2026, 24 de maio. E o tema do nosso devocional é: apresente suas exterialidades a Deus. Exterialidades para Deus. Suas impossibilidades para Deus. E o nosso versículo-chave está lá em Marcos, capítulo 3, versículo 1 a seguir, que fala, Marcos 3. E outra vez, entrando na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e estava observando se curaria no sábado para o acusar. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhe: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condenando-se da pureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi restituída a sua mão sã como a outra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando a gente vê aqui, né, aquele homem, ele tinha sua mão mirrada. Ele tinha uma deficiência, uma esterilidade que ele escondia. Quem sabe que ele tinha vergonha. Mas naquele momento que o Senhor viu aquele homem, o Senhor falou: vem para o meio. Ele, naquela situação, ele mostrou sua esterilidade, sua deficiência ao Senhor, e o Senhor, ele o restituiu, né? Mesmo ele estando com o coração cheio de vergonha. E aqui no nosso devocional fala: é muito fácil, né, a gente ter o prazer de ajoelhar e falar: Pai, eu te agradeço pela minha casa, eu te agradeço pela minha vida, eu te agradeço, Senhor amado, pela minha voz que eu tenho, eu te agradeço, Senhor amado, porque eu sou bela, porque o Senhor me fez bela, eu te agradeço, Senhor amado, pelos meus filhos, porque é o presente do Senhor. Eu te agradeço, Pai, pelo meu emprego. É muito fácil a gente demonstrar gratidão e querer colocar até mesmo como um troféu, né, nossas conquistas. Mas é difícil a gente ter coragem de querer apresentar a Deus os nossos problemas, querer apresentar Ele de verdade, né? Como eu conheci um rapaz que ele tinha essa situação de a mãozinha dele, ele tinha problema na mão. E ele andava com a mão só debaixo da blusa, só assim por dentro da camisa, para ninguém perceber o que era. E aquilo ali chamava mais atenção ainda, porque quando eu não conhecia ele pessoalmente, eu só via ele com a mão ali daquele jeito na camisa. E eu ficava assim se perguntando: mas por que ele só anda desse jeito? Por que ele só anda assim? Até o momento que a gente começou a ter mais amizades, né? E a gente pôde ver que ele andava daquele jeito por causa da sua mão, que tinha uma deficiência na sua mão. Mas ele não queria, ele tinha receio, ele tinha vergonha de mostrar para os outros. Ele era muitas das vezes, ele era criticado, ele era muitas das vezes humilhado por aquela situação que tinha na mão dele, né? E ele andava daquele jeito. Quem sabe aquele homem ali também da mão mirrada, ele andava no meio do povo, mas andava ali com a mão em volta de um lençol, quem sabe, de um manto, alguma situação para que o povo não visse. Mas o nosso Deus, ele é um Deus que vê tudo, né? E no momento que o Senhor, ele chamou aquele homem que falou: vem para o meio, o Senhor, ele não chamou para envergonhar ele. O Senhor, ele não chamou para que os outros viessem debochar dele, viessem criticar. Mas o Senhor chamou ele para o meio, porque o Senhor já sabia o que ia fazer na vida dele, né? E aqui fala também que o verdadeiro desafio é apresentar a Deus as nossas limitações, a nossa esterilidade,
aqueles espaços dentro de nós onde nada floresce, onde está seco, onde os sonhos estão atrofiados e os esforços parecem inúteis. E aí? Será que eu e você temos mostrado ao Senhor essa parte? Temos apresentado a Deus essas situações? E fala mais aqui também. Quando ele entra na sinagoga, ele nota logo o homem com sua mão atrofiada. Cristo vê e percebe aquilo que muitas das vezes passamos a vida toda tentando esconder, né? E aquele homem, quem sabe, ele queria esconder. Ele tinha até trauma, quem sabe, né, de alguém ver ele daquele jeito. Mas quando o Senhor chamou, o Senhor já sabia, hoje é o dia que a tua vergonha vai acabar. É hoje o dia, quem sabe, de ser restituído para a tua vida o que você tentava esconder com medo dos outros. E fala mais aqui. Jesus chamou ele para o centro. Jesus expôs ele não para humilhar, mas para curar diante de todos aqueles que via aquela limitação que seria transformada em testemunho. Será que eu e você, neste dia de hoje, temos a coragem de chegar a dobrar o joelho e confessar para o Senhor todas as nossas limitações? Confessar para o Senhor qual parte da nossa vida está estagnada, qual parte da nossa vida está ali paralisada, os sonhos estão travados. Será que eu e você temos essa coragem, né? A gente vê muitas das vezes quando alguém é usado por Deus e chama para ir na frente para orar. Muitas das vezes a gente tem vergonha de ir, porque não sabe o que é que o irmão vai falar, o que é que o próximo vai falar. E deixamos muitas vezes de receber as bênçãos do Senhor por achar que fulano vai pensar tal coisa e não queremos apresentar ao Senhor as nossas fragilidades. Não queremos apresentar ao Senhor, temos vergonha de apresentar ao Senhor. Mas se chamasse para dizer, vem cá contar uma bênção, quem sabe você seria o primeiro. Mas na hora de apresentar ao Senhor as dificuldades, nós nos receamos. Não é só com a gente e Deus ali, ó. Deixa a gente quietinho com Deus. Mas Deus, Ele sabe a minha e a tua limitação. E Ele às vezes cria situação para nos curar, é para nos libertar daquela situação, é para limpar a nossa mente, quem sabe, de pensamentos que não agrada a Ele, é para restituir a felicidade que tem na minha vida e na tua vida, que muitas das vezes o inimigo tem tentado cortar essa felicidade. E fala mais aqui que as mãos na Bíblia, em muitos momentos, representavam ações. Aquele homem era limitado em suas atitudes, porém, diante de Cristo, ela foi restaurada. Ou seja, na Bíblia, as mãos simbolizavam ações, né? Prática ali. Eu posso pegar esse marca-texto, as minhas mãos estão podendo fazer isso. Mas aquele homem, ele não podia pegar em um marca-texto, não podia pegar em uma caneta, ele não podia passar a mão no seu cabelo, ele não podia dar tchau, ele não podia levantar a mão para glorificar o nome santo do Senhor, porque a sua mão era atrofiada. Mas naquele momento que ele deixou a vergonha de lado, que o Senhor falou, vem para o meio, e ele foi. E as mãos dele foi restituído, o nome do Senhor foi glorificado. E o que ele tentava esconder, que era tanta vergonha, foi motivo dele levantar as mãos para os céus. Quem sabe, imaginando nesse dia de hoje, é ele levantar a mão e dizer, oh glória, minha mão está curada. Né? Quem nunca, quando ficou noivo, levantou a mão para todo mundo ver a aliança? Depois que casou, trocou de mão, levantava as mãos também. E aquele homem, para ele, foi o maior privilégio, o maior presente, o maior troféu que ele recebeu. Foi ter a sua mão restituída, foi ter a sua mão restaurada pelo Senhor, né? E para finalizar a fala, apresente a Deus, que eu e você venhamos apresentar a Deus tudo aquilo que está estagnado na nossa vida. Aí você pode perguntar, mas Deus já não sabe de tudo, irmã Lene? Sabe? Mas Deus, Ele quer ouvir de mim, de você. No momento que eu e você chegamos para Ele e falamos, Senhor, isso, significa que estamos tendo dependência do Senhor.
Você abre a tua boca e confessa para o Senhor o que está acontecendo, as dificuldades que está aparecendo, para Ele solucionar em nossas vidas. Certas curas Deus realiza no secreto, outras Ele faz no centro, no palco. Se Ele a convida à exposição, é porque mostra a sua glória através da sua restauração. Portanto, não se esconda. Sua esterilidade, sua deficiência pode ser um terreno onde vai gerar muitos milagres. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não importa qual seja a situação que tem na minha e na tua vida, mas no momento que nos colocamos no centro da vontade de Deus, no momento que nos colocamos para Deus Ele cuidar, para Deus Ele tratar das nossas feridas, das nossas demandas, da nossa limitação, aquilo que Deus agiu vai servir de milagre para outras pessoas. Naquela causa que Deus Ele curou, que Deus Ele cicatrizou a ferida, que Deus Ele salvou, é a área onde o Senhor vai fazer florescer na minha e na tua vida, né? E que eu e você viemos mostrar para o Senhor, viemos dialogar com o Senhor. Pai, tá doendo em tal lugar, Senhor, me cura. Deus, eu quero ser mais constante na tua presença, Pai, me ajuda. Senhor, eu quero ter mais disposição para orar, eu quero ter mais disposição para ajudar outras mulheres, eu quero ter disposição para descer mais na tua presença, me ajuda, Pai. E aí quando o Senhor, Ele vê você confessando, eu confessando, o Senhor trata, o Senhor cura com cada um de nós. E depois o Senhor vai usar aquelas mesmas situações para eu e você abençoar outras vidas. Às vezes essa cura pode dar dentro do nosso quarto, no nosso particular com o Senhor. Pode ser através de uma oração na igreja que você é chamado. Você na igreja, não tenha vergonha, vá e deixa Deus agir na tua vida, né? Esqueça o que os outros vão pensar. Lembre-se, o que é que o Senhor está pensando de mim? Será que eu estou perdendo essa oportunidade por falatório dos outros, né? Mas que o nome do Senhor venha a ser glorificado na tua vida, assim como foi glorificado na vida daquele homem. E hoje temos exemplo daquele homem tinha a mão mirrada, tinha a mão atrofiada. Mas quando ele chegou, como a Bíblia aqui mesmo fala, Jesus o convidou a vir para o centro. Quem sabe aquele homem só andava no cantinho da humilhação, no cantinho da inferioridade, no cantinho do vitimismo. Mas no momento que aquele homem, ele veio para o centro, ele recebeu a ordem do Senhor e veio para o centro da vontade dele, colocando no nosso dia. Quando ele veio para o centro onde o nosso mestre estava, ele expôs a sua limitação. E o Senhor falou, eu vou, no lugar da vergonha, eu estou colocando dupla honra na tua vida. No lugar onde muitos achavam que era vergonha na minha e na tua vida, o Senhor está restituindo. E o Senhor vai nos honrar. Não tenha vergonha de abrir seu coração para Papai do Céu, não. Ele já sabe de tudo, sabe? Mas tenha coragem. Você não tem coragem para falar para aquelas pessoas que às vezes nem agem de coração fiel com você, mas você não coloca a sua vida toda na mão deles? Coloca na mão do Senhor, mostre a Ele todas as tuas deficiências, todas as tuas esterilidades, todas as tuas limitações. E tenho certeza que o Senhor vai agir na minha e na tua vida de forma poderosa. E vai viver aquele hino. Quem viver, verá. Que Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus.